pessoal, tudo bem? Graças a Deus estou aqui com o nosso conteúdo, o agir de Deus na sua vida. É sobre isso que eu sempre vou estar falando. Então, Marcos capítulo 6, do 45 ao 52, não é um texto longo, eu vou ler rapidamente aqui para você. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago. Enquanto Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava com eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou e os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Há pouco tempo, naquele mesmo dia, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, o que é que aconteceu? A nossa mente sempre está fechada para os mistérios de Deus. É isso que acontece muitas vezes. E no versículo 46, Jesus subiu um monte para orar e encaminhou os discípulos para onde eles deviam ir. E estava acontecendo duas coisas aí. Obediência. Quando nós queremos buscar a Deus, nós devemos sempre buscar em oração. E os discípulos, eles foram fazer aquilo que Jesus mandou. Então, quando nós precisamos do agir de Deus na nossa vida, a primeira coisa que tem que acontecer é a obediência. No versículo 48, Jesus lá do alto do monte, observa que os discípulos estão remando com dificuldade. Essas são as dificuldades da nossa vida. A gente rema sempre com dificuldades. Mas não se esqueça, se você estiver em obediência, Deus está lá vendo a sua dificuldade. E muito antes do que o que nós imaginamos, chegará a ajuda. Ele só permite até o seu limite, porque Ele sabe o nosso limite. Então, não perca a esperança, não se apavore, continue remando. Jesus viu, Deus está vendo, como Jesus viu naquele momento, que os discípulos remavam com dificuldade. Você continua remando com dificuldade, tem tempestade, tem vento, contrário principalmente, mas você não parou. Então é porque você está esperando de Deus. No versículo 50, quando Jesus vem, que todo mundo se apavora, né? Porque pensa que é o quê? Um fantasma. De madrugada, andando sobre as águas. É para a nossa fé crescer. É porque muitas vezes o nosso milagre, a nossa bênção vem de uma forma que nós não vamos entender como. Mas se estivermos na presença de Deus, vamos entender. Eles não entenderam. Mas o Senhor foi misericordioso e disse assim: não se apavorem, sou eu. Pronto. Quando Jesus chega, que diz que é Ele, acontece o agir de Deus. Como é que acontece o agir de Deus? No versículo 51 diz: Jesus subiu no barco. Pronto. Nós precisamos entender a hora que o Senhor entra no nosso barco. Aquele barco podia até ser uma coisa simbólica. Podia até nem existir. Esse barco pode até nem existir na nossa vida. Mas nós estamos remando, nós estamos lutando. Mas vai ter uma hora que o Senhor vai entrar e vai remar junto com nós. E a partir desse momento, você vai entender que Deus está contigo, que o agir de Deus está acontecendo, vai crescer. E você vai começar a ter a vitória que você precisa com o crescimento da sua fé. O que é que acontece com a gente? Porque Jesus, ele fecha no versículo 52, dizendo que eles estavam de mente fechada e não entenderam a multiplicação dos pães. São tantas coisas que Deus faz na sua vida e faz na minha vida também e que eu e que você não entende.
o agir de Deus, que você não entende que é Deus quem está fazendo. Por que nós não entendemos? Por causa da nossa mente fechada. Porque a gente tem tempo para tudo, mas às vezes não tem tempo para Deus. Nós somos boas pessoas, nós alcançamos até a misericórdia, mas a gente não cresce na nossa fé. Nós vamos para a igreja, sim, nós vamos, vai e volta, mas vai e volta do mesmo jeito. A gente não entende qual é o propósito de Deus na nossa vida. E Deus quer que você entenda o propósito dele na sua vida. E ele tem um propósito diferenciado para cada um de nós, porque ninguém é igual. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, meu amigo. Que você possa entender o milagre da multiplicação. Que você possa entender que aquilo ruim está passando. E que você vai ter que continuar remando, acreditando que Jesus entrará no seu barco. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.